Quais são as perspectivas políticas do Brasil para 2021? A gente não tem bola de cristal, mas a gente pode fazer um exercício aqui de previsão a partir dos resultados das eleições municipais. Quando, em 2018, o presidente Bolsonaro foi eleito, vocês vão lembrar, ele foi eleito com um discurso que beirava o messiânico. Ele era chamado de mito nos comícios, ele tinha uma massa de apoiadores realmente fanática e que admitia muito poucas críticas. Ele era alguém que, principalmente depois do atentado, que deu também uma série, alguns tons quase esotéricos à campanha, alguma coisa como destino, enfim, ele foi eleito e começou um governo num tom muito ideológico, baseado em narrativas e, em parte, um discurso, como dito, messiânico. Né? Vocês vão lembrar, inclusive, que muitas vezes ele chorava ao se referir ao atentado, a maneira como ele falava do governo, sempre se distanciando de assuntos mais do dia a dia, da administração, para defender as decisões do governo dele em argumentos mais factuais, onde ele não fica tão à vontade como ele fica quando o assunto é ideologia, que é o que eu costumo chamar de super pop, quando ele vai lembrar os tempos dele lá no programa da Luciana Gimenez, que ele ficava discutindo ali temas sociais, dando frases de efeito, falando frases para chocar, e ali consolidou um pouco da fama dele no Brasil, que ele fez manchete, ele no CQC também, às vezes, enfim, onde ele sempre se mostrou muito mais à vontade do que discutindo políticas públicas num sentido mais técnico. Bom, e aí veio a Covid. A Covid realmente mudou tudo. Essa pandemia que começou e que marcou o ano de 2020, começou lá, os primeiros casos aparecerem em janeiro, fevereiro, mas em março é que o mundo começa com isolamento, e pegou o mundo inteiro, o Brasil particularmente, chegando aí a 180 mil mortos já, um número absolutamente impressionante para uma pandemia que sequer tem um ano. E o brasileiro pode ter mudado muito o seu espírito, a sua moral ou a sua maneira de olhar a política. Agora cada vez menos aberto a riscos, a aventuras, a narrativas, a ideologias. Por que eu estou dizendo isso? Porque na eleição desse ano, o que se viu foi uma derrota acachapante do governo e de candidatos apoiados pelo governo e principalmente dos chamados candidatos ideológicos. Quem foi que ganhou? Basicamente, nas capitais, nas principais cidades do país, a gente viu a vitória de políticos pragmáticos, de políticos pouco carismáticos e que traziam para os seus eleitores ofertas de administrações muito com o pé no chão, baseados em dados, na realidade, muito pouca ideologia. Eu queria sugerir a vocês que o grande laboratório do país, político do país, foi a eleição de Belo Horizonte. Por quê? Porque lá em Belo Horizonte teve uma vitória muito expressiva do Alexandre Calil, que é um político relativamente novato e com um discurso praticamente nada ideológico e basicamente distante de narrativas, de slogans, dessa coisa do bem contra o mal. Enfim, ele era muito, ele lembra muito o estereótipo ali do vendedor da loja, ele lembra um pouco o Elias Turco lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, para quem tem essa memória da infância, enfim, aquele vendedor da loja pragmático, que está ali falando o que tem que falar para você, de uma maneira muito franca, muito aberta e sem maiores divagações ou digressões ideológicas. Então, uma frase da campanha do Alexandre Calil que ficou muito marcada foi quando ele foi questionado sobre como Belo Horizonte estava lidando com a pandemia, e ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês. Ele falou o seguinte, comentando o SUS e como é que Belo Horizonte estava lidando com a pandemia. Ele disse o seguinte, houve o abandono da saúde pública que Belo Horizonte conseguiu amenizar. Abriu aspas, eu estou falando palavras do Alexandre Calil, prefeito reeleito de Belo Horizonte. Já cansei de falar isso.
continuou o prefeito. E vou repetir, o SUS é um espetáculo, o serviço público, por roubalheira, por incompetência ou por abandono, é uma porcaria. Mas Belo Horizonte ainda é a melhor porcaria do Brasil. A frase é um achado e pode ser um sinal dos tempos. Lembra um pouco o Churchill falando que a democracia é o pior sistema, tirando todos os outros. Quando ele diz que Belo Horizonte é a melhor porcaria do Brasil, ele está admitindo as imperfeições, ele está admitindo de uma maneira muito franca e direta os problemas, mas que está se esforçando dentro dos limites que ele tem a fazer o melhor possível da maneira mais pragmática. O que seria até um argumento conservador clássico, né? Não que o Alexandre Calil seja um conservador, não estou dizendo isso, mas essa abordagem, essa visão política, ela é essencialmente conservadora. Em compensação, em Porto Alegre, esses dias, o presidente Bolsonaro falou o seguinte: me permite falar um pouco sobre o mesmo assunto, sobre a pandemia, tá? Estou abrindo aspas aqui, palavras do presidente Jair Bolsonaro. Me permite falar um pouco do governo, que ainda estamos vivendo o finalzinho de pandemia. Na cabeça dele, a pandemia está terminando. Não há nenhum dado que mostre isso, mas na cabeça dele, a pandemia está terminando. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos que melhores se saíram na pandemia. Alguém acha isso? Além dele e o ciclo ideológico e aquela turma de puxa-saco que está em volta dele? Alguém acha que o Brasil é um exemplo de condução da pandemia para o mundo? Duvido. Né? Mesmo quem votou nele, foram 57 milhões de votos, e quem ainda apoia e acha que ele não é ruim ou péssimo, mesmo assim, dizer que o Brasil é um exemplo, é o melhor, um dos melhores do mundo, não só não encontra lastro nos fatos, como se opõe a um discurso, por exemplo, como o do Calil, que diz é uma porcaria, mas pelo menos a minha porcaria é melhor do que as outras. E esse foi um discurso vencedor nas urnas. Em Belo Horizonte, onde ele teve 63% dos votos, ganhou no primeiro turno com muita facilidade, mas também em outros locais, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a vitória do Eduardo Paes, um político também zero ideológico. O Bruno Covas foi reeleito em São Paulo, o Rafael Greca foi para o 3º mandato em Curitiba, o Bruno Lins em Salvador segue, ele era o vice do ACM Neto e segue a gestão dele. Então o que se viu nas urnas, o que o eleitor brasileiro fez foi votar em pragmáticos, não carismáticos e não ideológicos, e que aparentemente tem alguma competência administrativa para oferecer ao eleitor e dá para ele alguma esperança, principalmente na condução de uma recuperação econômica e do trato com a pandemia na sua cidade. Então, se existe um cenário que pode ser desenhado para 21, até para as eleições para 22, é muito cedo para falar, tem muita coisa para acontecer. Nós estamos, por exemplo, há poucas semanas da troca do comando das 2 casas legislativas, no Senado e na Câmara, e isso pode ditar muita coisa, mas a gente vê pela mensagem que foi dada pelo eleitor nas urnas, que contrasta 180 graus radicalmente com a mensagem das urnas de 2018, é que talvez o eleitor tenha cansado de ideologia, cansado de narrativa, cansado de discurso e tenha preferido o pragmatismo na política. É uma tendência para 22? O tempo vai dizer, mas é um cenário perfeitamente possível. Vamos acompanhar. Eu sou Alexandre Borges, para a Gazeta do Povo.